Olá, pessoal. Vamos iniciar então mais uma aula do nosso curso e hoje com o tema exame clínico. Bom, na aula de hoje, pessoal, nós vamos ver o passo a passo de realização do exame clínico ou exame físico, quais são os materiais necessários e que nos auxiliam na realização dele e também o posicionamento, as posições que nós utilizamos com o paciente, a depender do que nós vamos querer avaliar. Bom, o exame físico completo inclui o peso do paciente, a altura, os sinais vitais e um exame céfalo-caudal. Esse exame céfalo-caudal, pessoal, nos permite avaliar, utilizando um passo a passo e técnicas que nós vamos ver mais à frente, avaliar de uma maneira geral todo o corpo desse indivíduo, buscando ver se existe alguma alteração que seja sugestiva de alguma patologia. E como eu falei anteriormente, para a realização de todo esse exame, nós vamos ter alguns materiais que vão nos auxiliar. Bom, primeiramente, nós vamos falar sobre a balança. Esse modelo que eu trouxe para vocês é um modelo bastante antigo, porém ele ainda é muito utilizado e vocês vão ver muito dele nas ESFs, nos hospitais. Nós temos também uma balança digital que também tem sido muito utilizada atualmente. Ela é uma balança pequena que vocês já devem ter visto. Você coloca ela no chão, pede o paciente para tirar o calçado e pede para ele subir nela. E aí a gente tem o peso dele no mostrador, né, analógico dela. É uma balança bem prática e fácil de utilizar. Nós temos a fita métrica, que nos permite verificar a altura desse paciente. Nós temos ela de vários modelos. Nós temos também os sinais vitais. Quais são os sinais vitais, então? A temperatura, o pulso, a respiração e a pressão arterial. E para a realização da verificação desses sinais vitais, pessoal, cada um deles vai ter um equipamento específico que vai nos auxiliar. Bom, com relação à temperatura, a temperatura é a medida de calor do corpo. É o equilíbrio entre o calor produzido e o calor perdido pelo corpo. Os valores de referência da temperatura. Eu trouxe para vocês aqui esse valor de referência que é de um adulto, né? Que é considerado normal entre 36 e 37 graus Celsius. Abaixo de 36, a gente tem o que chamamos de hipotermia, e acima de 37, nós temos o estado febril, que ele é subdividido em outros estados que nós vamos ver mais à frente. Bom, com relação ao modelo dos termômetros, nós temos um modelo mais antigo, que é esse modelo de mercúrio, que atualmente é bem pouco utilizado. Nós temos depois o modelo digital e atualmente um muito utilizado nesse contexto da pandemia da Covid-19 é esse termômetro infravermelho, porque ele evita o contato com o paciente e dessa forma a gente tem mais segurança e evita a contaminação. Nós temos o pulso e a respiração. Bom, a avaliação do pulso e a respiração, ela deve ser realizada de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. Enquanto a gente está avaliando o pulso do paciente através da palpação, por exemplo, a gente está observando o tórax dele, né, a expansão do tórax dele, quantas vezes esse tórax vai se expandir dentro de um minuto. E aí a gente tem a frequência respiratória dele. O pulso, nós vamos estar palpando, né, a artéria dele. Nós temos alguns locais que eu trouxe aqui para vocês: o braquial, o radial, femoral, poplítea e carotídeo. Nós temos todos esses lugares que nós podemos avaliar o pulso desse paciente. Como que a gente vai avaliar então? Nós vamos posicionar os nossos dedos, principalmente o dedo indicador, e vamos, né, palpar, sentir esse pulso e realizar a contagem de quantas pulsações a gente consegue perceber durante um minuto. E aí a gente tem então, né, o batimento, a frequência cardíaca desse paciente. A frequência respiratória ou a respiração, como eu disse para vocês, como que nós vamos avaliar ela? Bom, enquanto a gente está avaliando o pulso, a gente começa a observar o tórax, a expansão do tórax desse paciente. E nós vamos contar também quantas vezes ele expandiu durante o espaço de tempo de um minuto. Com relação à média normal do pulso,
A média é entre 60 e 100 batimentos por minuto. Novamente, eu ressalto com vocês que eu trouxe aqui os valores referentes a um adulto, né? Os valores de batimento, de frequência cardíaca numa criança, num recém-nascido ou num idoso, eles são diferentes. Mas como a aula aqui é de uma forma mais geral, então eu trouxe do adulto, mas mais à frente nós vamos ver todas essas especificidades, tá bom? E a frequência respiratórias eu não trouxe aqui para vocês no slide, mas vocês podem anotar aí que os valores normais de frequência respiratória vão estar entre 12 e 20 incursões respiratórias por minuto, ok? Então, 12 e 20 incursões respiratórias por minuto. Um paciente com menos de 60 batimentos por minuto, no que se refere à frequência cardíaca, ele é um paciente que tem uma bradicardia, ou seja, o coração dele está batendo de forma lenta. Acima de 100 batimentos por minuto, nós temos uma taquicardia, ou seja, o coração dele está batendo de forma bastante rápida devido a algum problema. Esse conhecimento é extremamente importante para nós, tá bom, pessoal? Outra maneira da gente avaliar o pulso desse paciente que eu trouxe para vocês é o oxímetro de pulso. Esse oxímetro é um aparelhinho bem pequeno, bem prático da gente usar e fácil, que você posiciona ele no dedo do paciente e ele vai te dar, né, o pulso e também a saturação desse paciente, tá bom? Lembrando, pessoal, que pulso e frequência cardíaca é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa, pulso e frequência cardíaca. Com relação à pressão arterial, ela é a medida da força do sangue contra a parede das artérias. A medida da pressão arterial compreende a pressão máxima chamada de sistólica e a pressão mínima de diastólica. Bom, o que acontece nesse caso, pessoal? Quando o nosso coração contrai e manda o sangue para o nosso corpo, nós temos a pressão sistólica, que é quando o sangue é ejetado para o corpo. Quando o nosso coração relaxa para ele se encher de sangue, nós temos a pressão diastólica. E, nesse caso, como que seria um valor normal, então? Um valor normal seria de 120 na pressão sistólica e 80 na pressão diastólica. O aparelho que nos auxilia na realização da ferição da pressão é o esfigmomanômetro, que nós vemos aí ao lado do estetoscópio, que nos auxilia na ausculta, né, do pulso desse paciente. Mais à frente nós vamos ver a técnica correta também de aferição da pressão arterial. Demais materiais que são utilizados, nós temos o abaixador de língua e a lanterna, que nos auxiliam, né, a ver a garganta do paciente, principalmente. E nós temos o otoscópio, que nos auxilia a avaliar, né, o pavilhão auditivo desse paciente, ou o ouvido dele. É interessante, pessoal, trazer esses materiais, porque vocês, enquanto técnicos de enfermagem, vão auxiliar também o médico no atendimento ao paciente. Portanto, conhecer esses materiais e saber para que eles são utilizados é muito importante. Bom, como eu disse para vocês anteriormente, nós vamos ver também as posições que são adequadas para a realização dos exames, né, nos pacientes. Então, nós vamos definir a posição do paciente, que o paciente vai ficar, a depender do que nós queremos avaliar nesse paciente. De modo geral, as pessoas adotam posições adequadas e confortáveis. Há muitas justificativas possíveis para se colocar um paciente numa posição terapêutica. Outra coisa importante, a posição ela é necessária para a gente poder avaliar mais facilmente e também que seja confortável para o paciente ficar. Razões de colocar o paciente, de posicionar ele, manter uma boa postura, facilitar a respiração dele, prevenir úlceras de decúbito, realizar os exames, realizar cirurgias e realizar alguns procedimentos terapêuticos. Então vamos iniciar então o nosso estudo sobre essas posições. A primeira é o decúbito horizontal ou decúbito dorsal, uma posição muito comum. Ela é indicada para exame nas mamas, abdômen e membros. Então essa posição é uma posição bastante comum no nosso dia a dia, talvez a mais comum.
Nós temos a posição de decúbito ventral ou prona, que é indicada para exame da coluna vertebral. Então, o paciente vai ficar de bruços, né, posicionado, e vai facilitar a exposição da coluna vertebral dele. Nós temos o decúbito lateral esquerdo e direito, indicada para o conforto do paciente na mudança de decúbito nos pacientes acamados e para realizar alguns procedimentos também, por exemplo, na região anal e região lombar também. Nós temos a posição de Fowler ou semi-Fowler, indicada para conforto, principalmente conforto respiratório, facilitar a respiração e a alimentação desse paciente. Nós temos a posição de Trendelenburg, e nós temos ela também reversa, indicada para tratamento vascular, melhorar a circulação desse paciente. Então, às vezes, no pós-cirúrgico, como o paciente passou por um longo período ali de cirurgia, parado, deitado na maca cirúrgica, às vezes nós colocamos o paciente nessas posições de Trendelenburg para facilitar o retorno venoso e melhorar a circulação desse paciente. Nós temos a posição ginecológica, né, com o auxílio das perneiras, indicada para exames ginecológicos, né, como o exame de preventivo, da coleta do preventivo. Nós temos a posição genopeitoral, indicada para cirurgias ou exames anorretais. E temos a posição de Sims, que é uma variação do decúbito lateral com uma pequena diferença, que é essa maior inclinação, e é uma posição indicada para realizar exames retais também, lavagem intestinal, exames vaginais, clister e etc. E a posição ereta, que é indicada para exame neurológico e ortopédico do paciente. Bom, então, já que nós vimos todos os instrumentos que são utilizados e o posicionamento do paciente, agora nós vamos ver como se dá, então, o passo a passo de realização desse exame físico, principalmente o que nós vimos lá atrás, que é o exame céfalo-caudal. Primeiramente, pessoal, é importante a gente entender onde que esse exame físico, né, se encaixa na nossa vida enquanto profissionais de enfermagem. Então, na enfermagem, nós temos o que a gente chama de processo de enfermagem, que é, né, uma estrutura da forma como a gente atende o paciente. Esse processo de enfermagem, ele é formado por 5 etapas, que é a coleta de dados desse paciente, né, que nós vamos fazer um exame, uma anamnese nesse paciente, uma entrevista com ele, coletar dados sobre o que ele está sentindo, os sintomas que ele apresentou, e dentro da etapa da coleta de dados, nós vamos realizar o exame físico desse paciente, para a gente poder ter uma noção, né, daquilo que ele apresenta. Depois, nós vamos ter a etapa do diagnóstico. Nós vamos interpretar esses dados que nós obtivemos, né, para que a gente possa planejar, que é a terceira etapa, o que a gente vai fazer com esse paciente para melhorar, né, a situação dele. Por fim, nós vamos estabelecer a intervenção, ou seja, nós planejamos o que nós vamos fazer, agora nós vamos executar e depois nós vamos avaliar os resultados que a gente obteve a partir daquilo que nós fizemos. Bom, é importantíssimo o técnico de enfermagem entender esse processo, porque ele vai estar diretamente inserido nele, porque ele vai auxiliar, por exemplo, nessa realização da anamnese e no exame físico, e posteriormente, na etapa 4, que é na intervenção, ele vai estar realizando, né, as intervenções prescritas pelo enfermeiro. Então, é importante o técnico de enfermagem entender como que ele se encaixa dentro desse processo, tá bom, pessoal? Bom, o exame físico de enfermagem é a investigação do corpo do paciente para determinar o estado de saúde do mesmo. Ele é realizado pelo enfermeiro e o procedimento completo, como nós vimos, inclui peso, altura, sinais vitais e um exame céfalo-caudal, da cabeça para os pés e de todos os sistemas do corpo desse paciente. Quais são, então, as etapas desse exame físico? Primeiramente, para a gente realizar o exame físico,
é necessário que a gente tenha um ambiente adequado. Esse ambiente onde será realizado o exame físico precisa ter uma boa iluminação, né, natural ou branca, de intensidade moderada, uma temperatura agradável, silêncio e proporcionar privacidade ao paciente, para que ele se sinta bem. Os equipamentos devem estar bem organizados e prontamente disponíveis para o uso, e é importante informar o paciente sobre o passo a passo do procedimento que será feito. Aqui é importante, pessoal, que antes de realizar, né, o exame físico desse paciente, que a gente organize a sala, porque é muito complicado você pedir o paciente para entrar, posicionar ele e ficar saindo toda hora da sala para pegar as coisas. Então é importante a gente organizar isso. Então vocês que vão estar auxiliando o enfermeiro, ter essa questão, essa observação de estar organizando, tá bom? De acordo com a necessidade, isso antes de iniciar o exame. Bom, com relação ao posicionamento do paciente, nós vimos, né, que ele é extremamente importante, ele é fundamental para que nós possamos realizar o exame físico. A primeira etapa do exame físico é a inspeção, né? A inspeção é o primeiro procedimento executado no exame físico. Essa técnica avalia cores, formas, simetrias e cavidades corpóreas através de uma observação detalhada da superfície do corpo do paciente. Então, através da inspeção, né, sem tocar o paciente, nós vamos observar ele como um todo e tentar ver se existe alguma alteração. Depois, nós vamos realizar a palpação. Na palpação, o enfermeiro utiliza as mãos para identificar o que não é visível na inspeção. É com essa técnica que ele consegue identificar massas ou nódulos e aplicar pressão em determinadas partes do corpo desse paciente. Então, a palpação, né, ela vai nos auxiliar a identificar aquilo que a gente não pôde ver na inspeção. Depois nós temos a percussão. A percussão pode ser feita de uma forma direta ou dígito digital. A audição é usada nessa técnica, pois os sons e pelo timbre desses sons é possível fazer uma avaliação do paciente e saber se há presença de ar, líquidos ou fibrose de alguns músculos, por exemplo. Bom, pessoal, com relação a essa palpação, nós vamos estar posicionando uma mão sobre, por exemplo, a região abdominal do paciente e com a outra a gente vai dar leves batidas na região superior da nossa mão. E aí nós vamos ter a produção de sons específicos. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente posicionar a mão sobre a região do estômago do paciente, a região epigástrica, e aí a gente dá leves toques, a gente vai ouvir um som oco, porque o estômago vai estar, né, ele tem uma característica de ter esse som oco. Porém, quando a gente tiver alguma alteração ali, por exemplo, um tumor, alguma coisa, esse som vai ser modificado. A gente vai ter, por exemplo, um som mais timpânico, um som diferente, significando que dentro do estômago dele a gente tem uma alteração. Então a percussão nos permite isso. Nós vamos, por exemplo, fazer percussão também do pulmão e entre outros locais. E nós temos também a ausculta. A ausculta é bastante comum, né, e é uma técnica que serve para ouvir os sons e detectar variações do que é considerado normal. Isso porque os sons gerados têm timbre, intensidade e tonalidade específicas. Então, a ausculta, por exemplo, pulmonar, através delas, nós vamos ter um padrão de sons que é normal, né, do paciente, mas também nós vamos ter padrões de sons que são anormais. Então, cada um vai ter a sua característica e vai estar relacionado a um tipo de patologia específica. Bom, pessoal, então nós terminamos mais uma aula.